Vamos orar. Pai, primeiramente nós te agradecemos porque nós estamos aqui, Pai, reunidos como filho, reunidos, Pai, como corpo da tua santa igreja, independentemente de placa. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco e principalmente, Pai, para te adorar, para engrandecer o teu santo nome, para dizer o quanto o Senhor é muito digno de louvor, de adoração e de exaltação, Pai. Obrigada, Senhor, por mais uma sexta-feira que chegamos, Pai. Obrigada por mais uma semana de devocional. Obrigada porque mais uma vez o Senhor nos sustentou. Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor, ó Pai. Até aqui o Senhor se fez presente sobre as nossas vidas. O Senhor trouxe respostas. O Senhor moveu em meio ao teu povo. O Senhor abriu porta onde não existia porta. O Senhor trouxe cura. O Senhor trouxe libertação. O Senhor trouxe, Pai, o renovo, a esperança, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor se faz presente em nosso meio e a tua presença ela é palpável, Pai. Eu entrego, Senhor, em nome de Jesus, o domínio e o controle desta live nas tuas mãos, meu amigo Espírito Santo. Conduza conforme a tua vontade, Pai. Conduza conforme bem lhe apraz, Senhor. Tens total liberdade em nosso meio, Pai. Rakatalabasomenehai. Ansiamos pela manifestação do Filho do Homem sobre nós. Venha, Jesus, venha, Senhor, em nome de Jesus, galopando, Pai, em seu cavalo, Rakantalabasomenehai, liberando, Senhor, o teu poder, liberando, Senhor, o teu amor, tocando o Senhor e curando as feridas, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, renovação na esperança, trazendo, Senhor, em nome de Jesus, novamente o refrigério na alma, a certeza de que o Senhor está no barco de cada um dos teus filhinhos, que não importa a situação que eles estejam passando, Senhor, ali o Senhor se faz presente, é o socorro, Pai, bem fiel e presente em todas as horas, nas horas de tribulações é o Senhor quem se faz presente, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é o nosso alento, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Amigo Espírito Santo, continua se movendo de forma sobrenatural, Pai. Continua, Senhor, em nome de Jesus, derramando do teu poder, da tua graça, do teu amor, Pai, da tua misericórdia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, usa-me conforme bem lhe apraz. Passa uma tenaz nos meus lábios, Senhor. Santifica o meu ser, Pai. Que as mesmas brasas que passastes na boca de Isaías, Senhor, passe nos meus lábios, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor derrame sobre nós nesta manhã. Continua derramando o espírito da sabedoria, Pai. Continua, Senhor, trazendo a revelação da palavra, daquilo que está por trás da letra, Pai. Em nome de Jesus. Porque sem a tua presença, Senhor, nós não vamos conseguir discernir, Pai, aquilo que o Senhor quer, Pai, passar para cada um dos teus filhos através da santa palavra, através da Escritura. Eu declaro, Pai, que esta palavra de hoje entrará como uma espada afiada de 2 gumes, dividindo tudo que precisa ser dividido, Pai, quebrando, cortando tudo que precisa ser quebrado das nossas almas. Pai, eu selo nas regiões celestiais agora, com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, os umbrais desta live. E declaro, Senhor, que é amarrado agora todo o principado, toda a potestade e todo o espírito maligno que queira vir, Pai, contra esta live, contra o agir do Senhor, querendo parar o teu fluir, são todos amarrados e amordaçados com cordas de fogo. Que os anjos do Senhor, ministros de cura, estejam de prontidão, e que os teus anjos, ó Pai, habilitados para a batalha, anjos da mais alta patente espiritual, estejam também, Pai, disponibilizados dos mais altos céus, para que eles venham, Senhor, nos guardar, nos proteger e guerrear por nós. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, a ideia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmã. Glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, amém. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Daniele. Bom dia, Terezinha. Seja muito bem-vinda, irmã. Amém. Em nome de Jesus. Se existe alguém aqui de primeira vez, bom dia, Ana Rita. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Fazemos os nossos devocionais todos os dias, de segunda a sexta, às 7h45. Amém? E eu tenho uma novidade para quem não estava aqui no comecinho da live, para quem não conseguir acompanhar a live até o final, vocês vão poder ver a live agora novamente, a gente voltou a disponibilizar lá no canal do YouTube, tá? Então, se você não conseguir permanecer na live por conta do seu trabalho, você pode ver de novo a live lá no canal do YouTube, amém? Aí no perfil tem um link que você clica e você já vai cair direto lá no canal da gente, tá? É só você se inscrever,
assinar as notificações lá, ativar o sininho, que aí você vai ficar sabendo de todas as vezes em que sair. Ainda não tem um horário certo, às vezes pode ser que eu coloque à tarde, pode ser que eu coloque à noite, tudo vai de acordo com o que eu conseguir organizar aqui no dia, tá? Porque demora um pouquinho para subir. Mas subindo, se você ativou o sininho, você vai receber a notificação de que o vídeo está disponível. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos fazendo o nosso devocional, lendo o livro de Deuteronômio no Antigo Testamento, capítulo 31. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Ana, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim, Deuteronômio capítulo 31, o título diz, Deus fala a Moisés e nomeia Josué. Eu gosto muito dessa passagem, amém? De quando Josué é chamado ali. Então vamos lá. Deus fala a Moisés e nomeia Josué. Moisés proclamou estas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos de idade e já não me sinto capaz de liderar-vos. Além disto, o Senhor me preveniu. Não atravessarás o Jordão. Portanto, quem vai atravessar a tua frente é a própria pessoa de Yahvé, o teu Deus. Ele mesmo exterminará estas nações pagãs da tua frente e conquistará a terra. Josué também atravessará a sua frente, comandando-vos conforme o Senhor já vos comunicou. E Yahvé tratará destas nações adversárias do mesmo modo como tratou Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais reduziu à ruína e arrasou a terra deles. O Senhor as entregará a vós e as tratareis conforme os mandamentos que vos ordenei. Sede fortes e corajosos. Não tenhais medo e nem ficais aterrorizados diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo. O Eterno nunca te deixará, jamais te abandonará. Em seguida, Moisés convocou Josué e ordenou-lhe: Sê forte e destemido, pois tu adentrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurou aos teus antepassados que vos daria, e tu os farás herdá-los de fato. O próprio Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo. Nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. O que essa palavra mostra, povo de Deus, nessa manhã é: seja forte e corajoso. Não tenha medo. Amém? Quem vai à tua frente, quem peleja por você é o Deus vivo de Israel. Qualquer situação que você esteja passando, quem vai à tua frente é o Deus forte, Deus todo-poderoso. A única coisa que a gente não pode fazer é o quê? É temer. Não deixa o medo entrar dentro do teu coração. Não deixa o medo dominar o teu espírito. Porque todas as vezes em que você deixa o medo te dominar, todas as vezes em que você deixa o medo dominar o teu espírito, você está de uma forma não direta, mas de uma forma indiretamente anulando o poder de Deus. A gente coloca o poder de Deus em xeque. A gente, às vezes, dá muito mais vazão, muito mais visão aos problemas, à dificuldade, ao medo, do que o poder do Deus vivo de Israel. E aqui, povo de Deus, o que o Senhor está dizendo é: seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique aterrorizado, porque às vezes você fica aterrorizado diante de uma situação. Às vezes a porta de emprego foi fechada e você começa a falar, e agora, como que eu vou pagar as contas? Às vezes, sei lá, o seu casamento começa a ficar meio tribulado ali, e agora a minha esposa vai sair de casa, o meu marido vai sair de casa, eu vou ficar sem os meus filhos. Seja forte e corajoso, não fique atribulado nem aterrorizado. Em nome de Jesus, quem vai à frente é o Deus vivo de Israel, e o Eterno nunca te deixará. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. O Eterno nunca te deixará e jamais te abandonará. Ele segura na tua mão. Ele vai, ele sustenta, ele pavimenta o caminho do qual você deve ir. Quem destrona principado, potestades, hostes malignas, não sou eu e não é você. É o Deus vivo de Israel. Amém? É o Deus vivo de Israel. Confia nele, entrega suas causas nele. Ele é o justo juiz. Confia nele, quem batalha por você é ele. O problema, povo de Deus, é que muitas vezes a gente quer ir para a guerra sozinho. O problema é que a gente quer, às vezes, levar o peso do mundo e todo o problema da nossa casa nas nossas costas. Como se nós fôssemos os únicos capazes de resolver a situação. E não é verdade. O único que é capaz de resolver essa situação é Deus. Então confia nele, pois o Senhor marchará à tua frente. Ele estará sempre contigo.
nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo nem te apavores. Porque às vezes o Senhor também vai confiar algo grande na tua mão. Às vezes o Senhor vai te transicionar no teu emprego. Às vezes o Senhor vai fazer com que você venha ter um novo empreendimento. Às vezes o Senhor vai liberar pessoas para que você venha conduzir. Às vezes você vai ser chamado para ser líder dentro da tua igreja. Às vezes você vai ser chamado para ser patrão, para ser gerente. Eu não sei o que Deus tem para você. Oi, filho. Vai lá. Amém? Mas o que o Senhor fala é, não tenha medo, porque se Ele liberou isso sobre a sua vida é porque Ele já te capacitou. Se Ele já liberou isso sobre você é porque você já está habilitado. Se Ele está te transicionando para algo que aos teus olhos é grande, é porque Ele sabe que você é capaz de exercer isso. Às vezes, Deus vai colocar um projeto muito grande nas tuas mãos, e você vai se ver ali como uma pessoa incapaz. E glória a Deus por isso. Por que glória a Deus por isso? Porque às vezes a gente se baseia e vai de acordo com o nosso conhecimento humano. Quando a gente se acha capaz, a gente coloca Deus de lado. Quando a gente acha que a gente é capacitado demais para fazer algo, a gente acaba colocando Deus fora dos nossos planos. Agora, quando a gente reconhece que a gente não sabe fazer, quando a gente reconhece que nós não temos capacidade para tal coisa, aí você pode ter certeza que já deu certo. Por quê? Porque é Deus que vai à tua frente, é Ele que vai te dar o projeto, é Ele que vai te dar as coordenadas do que você deve fazer, do que você deve falar, com quem você deve andar, a forma como você deve se comportar, é Ele que conduz todas as coisas. Então, seja forte e corajoso. Deus jamais te abandonará, jamais. Não tenha medo, não fique apavorado, porque às vezes a gente se comporta apavorado diante de situações. Eu sei como que é, porque quando Deus entregou esse ministério para mim tomar conta, eu fiquei apavorada. Eu falei, Senhor, eu não sei nem por onde começar. É muita responsabilidade você lidar com vidas. É muita responsabilidade você lidar com dores das pessoas, você lidar com traumas, é muita responsabilidade. E o Senhor me deu exatamente essa palavra. Não temas, seja forte e corajosa, eu vou à sua frente. Eu é que vou fazer todas as coisas. Então, a mesma coisa que o Senhor diz para mim, eu repasso para vocês porque é a palavra de Deus. Seja forte e corajoso. Não temas. É Ele que direciona, é Ele que coloca as palavras na tua boca, é Ele que age de acordo com a vontade dEle. Você só tem que ter uma coisa, os teus ouvidos sensíveis ao que Ele vai dizer. E o principal, seja obediente. Obediente. Às vezes Ele vai pedir para você fazer coisas que para você não faz sentido. Para você não faz sentido. Mas no mundo espiritual faz todo sentido. Amém? A santa leitura da Torá, a lei. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9. Moisés escreveu então esta Torá, a lei, e deu-a aos sacerdotes, os filhos de Levi, que carregavam a arca da aliança de Yahvé, como também a todos os líderes do povo de Israel. E Moisés orientou-lhes, no fim de cada 7 anos, precisamente no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando todo o povo de Israel vier apresentar-te diante de Yahvé, teu Deus, no lugar que ele mesmo estiver separado, tu proclamarás essa Torá. Leia aos ouvidos de Israel. Reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres, as crianças e o estrangeiro, que está vivendo as tuas cidades, para que ouçam e aprendam a amar com referência ao Senhor vosso Deus, e cuidem de colocar em prática todas as palavras dessa Torá lei. E seus filhos, que ainda não conhecem a história nem o temor do Senhor, ouvirão e aprenderão a amar com reverência a Yahvé vosso Deus, durante todos os dias em que viverdes sobre a face da terra, do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Povo de Deus, eu quero dizer algo aqui. Nós precisamos aprender as chaves, os códigos que a Bíblia nos traz, amém? No final de cada 7 anos, então vamos lá. Eu já disse isso aqui, eu vou falar de novo. Deus, ele trabalha muito com números, amém? Deus, ele trabalha sempre de tempos em tempos, de estações em estações. A tribo de Issacar era uma tribo que ela tinha isso daí foi liberado sobre a tribo de Issacar.
essa tribo, ela tinha o dom de discernir tempos e estações. Então, eles sabiam o tempo determinado para plantar, o tempo determinado para colher, o tempo determinado para ir para a guerra, o tempo determinado de não ir para a guerra. Eles tinham isso. E o que eu quero dizer com isso é, aprenda a discernir os tempos e as estações. O tempo de avançar, o tempo de parar, o tempo de guerrear, o tempo de ficar mais calmo. Aprenda a discernir. E o que eu quero dizer aqui, no final de 7 anos, 7 anos é o final de um ciclo completo. Então, de 7 em 7 anos, há uma transformação na sua vida. Você pode reparar aí, dentro de 7 anos, algo acontece dentro de você, dentro da sua casa, dentro da sua família. Muitos costumam dizer, é a crise dos 7 anos do relacionamento. Todo mundo começa a dizer assim, né? Se você passar por 7 anos junto com o seu cônjuge, é sinal que vai dar certo. Se você passar pelos 7 anos de casamento, é porque já deu certo. Isso aí é a superstição que o povo fala. Mas por que isso acontece? Porque 7 anos é o fechamento de um ciclo. 7 anos é onde o Senhor se encerra um ciclo e começa algo novo. Então, às vezes, você vai passar por uma grande tribulação ali no 6º ano da sua vida de relacionamento, de algo que você está passando. E ali você vai pegar e você vai sentir muita dificuldade. Só que aí você vai ser transicionado para o 7º ano. No 7º ano, parece que as coisas vão apertar um pouco mais. Só que no final do 7º ano, quando chegar o primeiro ano do 8º, o primeiro dia do 8º ano, você vai ver que parece que saiu um peso de cima de você. E você começa a ter mais clareza das coisas. Por quê? Tudo isso faz sentido. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Então, no 7º, ele é transicional, ele vai te transicionar para o novo. Então, se você está dentro de uma janela de 7 anos, para findar os 7 anos da sua vida, peça para o Senhor trazer sobre você o espírito do discernimento. Peça para você discernir as estações. Clame a Ele e fala, Pai, por favor, me ajuda a discernir as estações. Agora eu entro no período do quê? O que o Senhor quer que eu faça? Agora, esse período que se iniciou no 8º ano, seja do seu casamento, seja da sua empresa, eu não sei o que é. O que o Senhor quer que faça? E aí você vai agir de acordo com a vontade de Deus e você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Amém? Eu passei por esse período de 7 anos. E por que eu falo isso? Eu fiquei 7 anos solteira, sem me envolver com ninguém. Quando terminou os 7 anos, eu conheci o meu marido. E coincidentemente, que a gente sabe que Cristo não trabalha com coincidência, Cristo é incidência, o meu marido também estava 7 anos divorciado da ex-esposa dele. Ele tinha passado ali por um problema de adultério, a mulher tinha traído ele ficou 7 anos sem se envolver com ninguém, buscando a presença de Deus. Depois que deu os 7 anos, o Senhor nos uniu, e aí nós casamos. Nós estamos agora, esse ano, nós completamos 8 anos de casado. Durante esses 8 anos de casado, não foi fácil. Mas desde janeiro deste ano, a gente tem visto que as coisas mudaram. Depois que nós completamos os 7 anos, em outubro do ano passado, na verdade, do ano passado para cá, a gente já viu Deus fazendo coisas grandiosas na nossa vida. A gente já viu Deus transicionando a nossa família. Teve problemas de adversidade? Teve. Não estou querendo dizer para você que depois dos 7 anos vai ficar sua vida mais de clique e não vai ter problema nenhum. Não é isso. Mas acontece que o favor de Deus, o céu se abre. Há um romper. Há transição. Amém? Há transição de história. Então esteja atento. Aprenda a discernir. Amém? Vamos lá. Versículo 14. Profecia a rebeldia de Israel. Então o Senhor falou a Moisés: Eis que o dia da tua morte se aproxima. Convoca Josué e apresentai-vos na tenda do encontro, a fim de que eu lhe transmita as minhas ordens. Moisés e Josué dirigiram-se à tenda do encontro. E Yahvé apareceu na tenda em meio a uma coluna de nuvem, e a coluna de nuvem parou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Eis que vais descansar na companhia dos teus antepassados, e este povo se levantará para se prostituir, deixando-se iludir e seguindo os deuses pagãos da terra estrangeira, em que está para entrar.
E deste modo Israel vai me desprezar, rompendo a aliança que com ele estabeleci. Daquele dia minha ira se inflamará terrivelmente contra todo este povo e o abandonarei, ocultando-lhe minha face. Então Israel será devorado, e muitos males e adversidades o atingirão. E naquele dia Israel se questionará: se tantos males e desgraças estão me atingindo, será porque meu Deus não está comigo? Sim, naquele dia eu lhes esconderei completamente o meu rosto por causa de todo o mal que Israel houver cometido, dedicando o seu louvor para outros deuses. E agora escrevi este cântico para vós. Ensina-os aos filhos de Israel. Colocam em sua boca para que eles sejam testemunho a meu favor e contra os filhos de Israel. Quando eu tiver feito adentrar na terra onde mana leite e mel, terra que prometi sobre juramento aos teus pais na antiguidade, e quando tiveres comido com fartura e houveres prosperado, engordará e se deixará seduzir por outros deuses, e os servirá, abandonando-me e rompendo a minha aliança. Portanto, quando muitos males e desgraças o tiverem atingido, esta canção deporá contra ele próprio, como testemunho, porquanto não será esquecido nos lábios da sua descendência. Eu conheço com toda clareza o pensamento deste povo. Mesmo antes de conduzi-los para a terra que jurei dar a eles, eu sei muito bem o que estão planejando em seus corações fazê-la. E naquele mesmo dia Moisés escreveu esta canção e a ensinou ao povo de Israel. Então Yahvé Deus deu esta ordem a Josué, filho de Num: Sê forte e destemido, pois tu farás adentrar os filhos de Israel à terra que eu lhe havia prometido. Quanto à minha pessoa, eu estarei contigo. Aqui diz que Deus estaria com Josué. Então a gente precisa entender algo aqui, povo de Deus. Deus já tinha alertado, Deus trouxe a revelação, a profecia para Moisés e Josué, de que o povo adentraria a terra prometida. Porém, eles iriam se contaminar. Eles iriam servir aos deuses daquele povo que já estava naquela terra. Deus já tinha alertado. Só que da mesma forma ele disse o quê? Que Deus estaria com Josué. Isso está querendo mostrar o quê? Lembra do testemunho que eu contei no final da live ontem? De que a mulher é uma missionária e o filho está preso, mas que o mal não pode tocar dentro dele na cadeia, porque ela é uma mulher de oração, que Deus guarda e protege? É a mesma coisa aqui. Aqui o Senhor já tinha alertado que o povo iria se corromper. Deus sabia da intenção do coração do povo. Deus sabia que por mais que eles já tivessem visto sinais, prodígios, milagres, conhecesse tudo que Deus fez por eles, tirando eles do Egito, o coração deles, Deus sabe a intenção do coração. O coração deles iria se corromper. Só que ele liberou uma palavra sobre a vida de Josué. Portanto, você, Josué, filho de Num, eu estarei contigo. E o que isso representa? Se um líder, se o sacerdote tem a presença, automaticamente a misericórdia de Deus está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se existe um santo dentro da casa, toda a casa se torna santa. A salvação não tem nada a ver, mas a santidade do ambiente, sim. A santidade do lugar, sim. Porque um se colocou na brecha. Porque um está fazendo aquilo que Deus pediu que fizesse. Então, Deus não estava ali, Deus iria trazer maldição sobre o povo. Mas ele tinha uma aliança com quem? Com Josué. Eu sei que eles vão me trair, eu sei que eles vão servir a outros deuses, mas você seja forte e corajoso, Josué, porque você foi o meu escolhido e de você eu não me aparto. Amém? Glória a Deus, e a gente precisa ter esse entendimento. Se comporte com o coração voltado ao Senhor. Se comporte com o coração destemido. Seja valente, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor jamais vai se apartar. Ele está comigo e Ele está com você. Às vezes a gente não entende. Nossa, mas eu vejo que está tudo acontecendo, tudo dando errado dentro da minha casa, mas mesmo assim eu vejo a glória de Deus e a mão estendida sobre a minha família, porque já era para estar pior do que estava. É porque Deus está contigo. É porque existe um que paga preço. É porque existe um que sustenta. É porque existe um que ora. É porque existe um que jejua.
Foi a mesma coisa que aconteceu ali quando Abraão conversou com Deus. Mas e se tiver somente um digno ali naquela cidade? O Senhor vai ir lá e vai poupar? Deus disse o quê para Abraão? Sim, eu vou poupar. Se houver um, eu poupo. Se houver um digno, um justo, o Senhor poupa. Então, eu e você precisamos ser esse um, de fazer a diferença. Porque, na verdade, você não está só. Na verdade, Deus está com você. E você está com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nós jamais estaremos só. Na nossa mente inconsciente, nós estamos sozinhos. Nossa, mas é só eu nessa batalha. Não, não é só você nessa batalha. É você, Deus vivo de Israel, o general que é Cristo e o Espírito Santo de Deus como seu intercessor. Como seu amigo, como seu fiel conselheiro. Então não tenha medo, seja forte e corajoso, porque ele vai trazer a vitória. Amém? Mesmo que os outros estão cultuando aos outros deuses, mesmo que as outras pessoas possam estar se prostituindo com outros deuses, tendo aliança, fazendo aliança errada, você é aquele que representa a perfeita aliança. Seja forte e corajoso, porque ele tem uma aliança com você. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe os presentes. Deus multiplique todos vocês. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 24. A Torá e a lei ao lado da arca. Logo depois que Moisés terminou de escrever no livro as palavras desta Torá-lei, do início ao fim, transmitiu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança de Yahvé. Tomai este livro da Torá, da lei, e colocai do lado da arca da aliança de Yahvé, vosso Deus, onde deverá permanecer como testemunha contra ti, porque eu conheço o teu espírito rebelde e de dura cerviz. Se hoje, enquanto ainda estou vivo e a tua presença, sois teimosos e rebeldes contra o Senhor, quanto mais após a morte. Então aqui o que o Senhor está dizendo, o que o Moisés disse àquele povo é que Deus já tinha revelado o coração do povo levita, dos levitas para ele. E ele sabia que eram pessoas que tinham espírito rebelde. E de toda a comunidade. Eram pessoas que tinham espírito rebelde e era de dura cerviz. O que é de dura cerviz? São pessoas que não conseguem se prostrar diante de outras pessoas. São pessoas que não reconhecem autoridade. Pessoas que não conhecem, que não conseguem reconhecer a autoridade, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qualquer lugar, você precisa de uma libertação. Nossa, sério, sério. Porque isso é um espírito maligno, que faz com que você se comporte dentro de um aprisionamento de rebeldia. E aí você não consegue baixar a cabeça para ninguém. Pessoas que não conseguem se submeter à autoridade, elas se acham maiores do que os outros. Elas se tornam senhores de si mesmos. Às vezes, tem o direcionamento de algo e fala, não, eu não vou fazer. Ou então, o líder fala, olha, faz isso. Não, eu não vou fazer. E não é assim que funciona. Nós temos que nos submeter às autoridades. E quando a gente não se submete à autoridade, é porque nós estamos debaixo do espírito maligno que está prendendo a nossa cerviz. E principalmente o nosso coração precisa ser tratado e curado. Porque às vezes, povo de Deus, a gente se acha autossuficiente, acha que não precisa de ninguém para conduzir a gente. Só que não é isso que a palavra diz. Se fosse assim, Deus não tinha instituído pessoas com cargos de liderança. Eu não estou falando, amém, que as outras pessoas que têm que ter domínio sobre você. Mas você precisa aprender a se submeter às ordens de outras pessoas. E tem gente que não consegue se submeter à ordem de patrão, não consegue se submeter a direcionamento de igreja, de líder, de pastor. Aí eu pego e falo para você, se você não consegue se submeter a uma autoridade que está na sua vida de carne e osso, como que você quer se submeter à autoridade de Deus que você não consegue ver, mas sentir? Como que funciona? Como que vai ser? E quando o líder fala com arrogância? Irmã, entenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu entendo que é difícil, é muito chato você se submeter a uma pessoa, amém? Que está ali debaixo do espírito de arrogância. Mas pondere,
e veja o que ele está falando, amém? O que ele está falando vai te trazer vida? Faz sentido e ele não soube se expressar? Porque às vezes a palavra que ele está trazendo, amém? É um direcionamento genuíno, mas ele não sabe se comportar. Então, tudo a gente tem que ponderar, tudo a gente tem que colocar diante da lei do Senhor, tudo a gente tem que colocar diante de Cristo. Amém? Então, a gente tem que ter sabedoria. Porque às vezes, povo de Deus, a gente perde o kairós do Senhor porque a gente não está sabendo se comportar diante de autoridade. E a palavra nos diz isso. Lá no Novo Testamento, Paulo nos fala, que nós, lembra que foi falado aqui, que nós devemos orar pelos nossos governantes, pelas autoridades? Se a pessoa está ali naquele cargo, é porque Deus permitiu. Ah, mas ele não tem capacidade, mas Deus permitiu. Mas o meu líder não tem visão, mas Deus permitiu. O que você tem que fazer como cristão? Orar por ele. Senhor, em nome de Jesus, move o coração deste homem. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha encontrar essa mulher, que o Senhor venha tirar esse espírito de arrogância, Pai. Porque entenda algo, povo de Deus. As pessoas, elas não são ruins porque elas querem. As pessoas, elas não são arrogantes porque elas querem. As pessoas não são soberbas porque elas querem. Isso, muitas vezes, é a alma da pessoa que está totalmente congestionada. É a alma da pessoa que está totalmente sem cura. Muitas vezes, ele também só está replicando algo que ele recebeu. Às vezes, ele trata você com arrogância, né? Ou o seu patrão, ou o seu pastor, porque um de cima dele também trata ele de arrogância, de forma arrogante. Então, seja um instrumento para tirar essa arrogância dele, trata ele em amor. É difícil? É. Mas o que Jesus faria? O que Jesus faria? E eu sei que é difícil isso, porque é horrível. Eu já lidei com pessoas arrogantes, em que a pessoa não sabia conversar, que humilhava, dói. A gente se sente um nada. Você fala, cara, por que a pessoa está me tratando assim? Mas aí a gente leva lá para a visão de Cristo. O que Jesus faria no lugar? Ele falaria para a gente orar. Amém? Então vamos lá. Israel ouviu o cântico de Deus. Irmã, nesse caso, é só na oração, é no trabalho. Nesse caso, é só na oração. Ore, amém? Ore, porque eu já passei por isso, de encarregado do meu marido, num serviço que ele teve, humilhar os funcionários, chamar de burro, mas tipo, humilhar mesmo, e nós entramos em oração. Nós clamamos, nós apresentamos o nome dele, nós orávamos, e ele virou outra pessoa. No entanto, que ele começou a reconhecer meu marido como um homem de Deus. Quando ele fazia reunião, para vocês terem noção de como que era, ele falava muito palavrão. E o meu marido já contou isso. Ele falava muito palavrão. E quando ele fazia as reuniões, ele não queria saber quem estava lá dentro. Então ele era um homem muito bruto, muito chulo, assim, sabe? Bem bruto mesmo. E no começo ele maltratava o meu marido, ele falava um monte de coisa, e meu marido quieto. E aí eu peguei e falei, o quê? A gente falou, eu falei, vamos orar, vamos apresentar o nome dele em oração. Todo dia nós clamávamos, Senhor, visita fulano, visita, Pai, que ele venha em nome de Jesus, se arrepender, que o Senhor toque ele, que o Senhor cura. E aí o Senhor foi começando a trazer que ele tinha muita ferida da alma, ele tinha sido abandonado pela mãe. Aí o Senhor começou a trazer revelação, e a gente orando, e a gente orando, e a gente orando. O homem mudou da água para o vinho. Às vezes ele ainda dava uns piti, mas depois ele pedia desculpa. Aí, quando tinha reunião, depois disso, depois dessas orações, ele começou a fazer reunião com a turma, e aí ele pegava e falava assim, eles chamavam meu marido de Babu, né? O Babu não vai participar. Aí meu marido uma vez pegou e falou assim, cara, devem estar falando de mim. Aí depois ele pegou e falou assim, ele não vai participar porque eu vou falar muito palavrão aqui. Eu estou muito bravo e eu não quero que ele participe. Então, assim, povo de Deus, ora. Tem pessoas que é somente na oração. Eu posso te garantir, Natália, que ele não é arrogante porque ele quer. Existe algo que está sobre ele
E ele não consegue se desvincular disso. Ninguém é uma pessoa arrogante porque quer. Então, ore e apresenta a ele. Amém? Em oração, porque eu sei que ele vai mudar. Amém? Graças a Deus, falta pouco para eu sair daqui do trabalho para me curar. Em nome de... Amém, amém. Vamos lá, versículo 28. Israel ouve o cântico de Deus. Agora, pois, reúne junto a mim todos os anciãos, líderes de vossas tribos e vossas escribas oficiais, para que eu fale essas palavras aos seus ouvidos, e tome o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois eu sei que após a minha morte, irei vos corromper completamente. Eu já tinha lido, né? Desviando-se do caminho que eu vos ordenei. Então a desgraça vos sobrevirá no futuro por terdes vos entregado à prática do que é mal aos olhos do Senhor, irando-o terrivelmente por meio das obras das vossas próprias mãos. Ao seguir, Moisés recitou em alta voz as palavras dessa canção do começo ao fim, na presença de toda a congregação israelita. Capítulo 32. O cântico que Deus deu a Moisés. Inclinai os vossos ouvidos, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensinamento goteje como chuva e as minhas palavras destilem como brando orvalho, como chuva suave sobre a relva que viceja, como garoa revigorante para as plantas verdejantes. Eu vou proclamar o nome de Yahvé. Quanto a vós, glorificarei a grandeza do vosso Deus. Ele é a nossa rocha, as suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Contudo, os seus filhos se entregaram ao pecado, deixando de agir como filhos e se tornaram manchas, marcas de uma geração perversa e corrupta. É assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante? Em verdade, ele é teu Pai, o teu Criador que te redimiu e te estabeleceu. Recorda os dias em que foram, recorda os dias que se foram. Traz à tua memória a história das sucessivas gerações. Indaga a teu pai e ele te informará. Os teus anciãos e os líderes, ele te esclarecerão. Quando o Altíssimo separou os povos e deu a cada nação as suas terras em herança, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Mas o povo preferido do Senhor é Israel. Jacó é a descendência que lhe coube. Deus os encontrou perdidos numa terra deserta e inóspita, numa região onde viviam animais ferozes. Achegou-se Israel, e ele cuidou, protegeu, como a pupila dos teus olhos. Como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e em seguida estende as asas para apanhá-los, carregando-as sobre elas. O Eterno sozinho o levou, nenhuma divindade estrangeira o ajudou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado dentre as rochas e fez com que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo no tempo pedregoso. Aqui está falando acerca de provisão, amém? Com coalhada e leite de gado de rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã, e com os mais excelentes sementes trigos de trigo. Bebestes o sangue das uvas, o mosto do vinho. Entretanto, Israel, meu amado, fortalecendo-te, desferiste coices, ficaste robusto e corpulento, tornaste-te gordo, muito pesado e farto de comida. Desprezaste a Deus, que o fez arrestejar-te na rocha, que é o seu Salvador. Com seus deuses estranhos provocaram ciúmes em Deus. Com seus ídolos abomináveis os deixaram irado. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, aos quais jamais vossos antepassados prestaram culto. Abandonaste a rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu a vida e te fez nascer. O Senhor contemplou tudo isto e também os desprezou por causa da abominável provocação de seus filhos e suas filhas. Amém? Povo de Deus, vamos parar aqui. Versículo 20. O que o Senhor está dizendo aqui? Amém?
Versículo 4, ele é a nossa rocha e as suas obras são perfeitas, e os seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Escreva este versículo na tábua do teu coração, para que no momento de dificuldade, para no momento de aflição, para que no momento em que você esteja passando por alguma tribulação, você lembra que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele guarda, que Ele protege, que Ele gera provisão para você, que Ele te guarda como a menina dos olhos. Bem, que Ele te guarda como a menina dos olhos, que como uma águia que desperta a sua ninhada, Ele vai e protege você. Isso daqui é versículo para você meditar quando você estiver passando por alguma batalha, quando você estiver passando por alguma dificuldade. Não rejeite a rocha que é Cristo. Traga à lembrança aquilo que te traz esperança. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu estava meditando no versículo, eu li Isaías 57 e 58, e ali o Senhor pediu para me compartilhar para vocês Isaías 58. E o que está dizendo em Isaías 58? Está dizendo o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Muitas vezes, povo de Deus, a gente faz jejum e parece que as coisas não mudam. É ou não é? Tem gente, muitas vezes as pessoas me falam isso, mas Michele, eu já fiz diversos jejuns e parece que nada mudou. Será que o teu jejum está agradando a Deus? Michele, qual que é o jejum que agrada ao Senhor? Vai ler Isaías 58. Lá está dizendo que quando a gente está de jejum, a gente não pode falar mal do outro. A gente não pode entrar em confusão. A gente não pode ficar falando, fazendo fofoca. Esse jejum não agrada ao Senhor. É por isso que muitas vezes se faz o quê? Sacrifício de tolo. Às vezes as pessoas pegam e falam assim, mas eu jejuei e eu não tive resposta. Alguma coisa, Deus se agrada de todo sacrifício. Deus se agrada de todo jejum, que seja de acordo com a palavra. O que adianta eu estar jejuando, fazendo o quê? Abdicando de ficar ali às vezes 12 horas, 14 horas sem o alimento, só que eu sentar o rei no meu filho, eu ficar fazendo fofoca, eu mentir, eu funicar. Não vai adiantar nada, eu só estou fazendo um jejum para o meu corpo físico. É por isso que às vezes a resposta não vem. Porque você não está fazendo de coração. Você não está se dando de coração dentro do jejum. Então, em nome de Jesus, que hoje a gente venha aprender, em nome de Jesus, a trazer a lembrança de quem Deus é, a ter a certeza de que Ele está conosco, que a gente seja forte e corajoso, e que quando a gente se submete e se coloca ali diante de Deus para fazer alguma coisa para Ele, que seja da vontade dEle, que agrade a Ele. Porque o povo de Deus aqui está dizendo, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a seres que não têm poder de Deus, a deuses desconhecidos. O que isso aqui está querendo dizer? Que os filhos das trevas também fazem jejum. Tem gente que não sabe, mas eles também jejuam. Eles chegam a ficar 50 dias sem comer carne vermelha. Eles chegam a ficar, às vezes, 3 dias sem água nem pão. Eles fazem sacrifício aos outros deuses. Só que o tipo de sacrifício deles não é o que agrada ao Senhor, porque eles estão sacrificando a outros deuses. Então, onde está a intenção do teu jejum? Aonde está a intenção do teu coração? Não tem segredo jejuar, basta ler a palavra. Deus deixa tudo explicado. É só ler, Isaías 58 está lá. É só ler, é só você aprender. A primeira vez que eu fiz o jejum, eu nunca tinha jejuado na minha vida, mas eu já tinha aprendido. Porque quando a gente faz curso de batalha espiritual, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a doutora Neuza falava é: todo libertador tem que ter uma vida jejuada. Aí sabe o que o espírito maligno falou na minha cabeça? Você tá maluco que eu vou ficar jejuando? Eu ainda não estava curada e liberta. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fiz o curso, só que eu não pratiquei.
porque eu não queria matar minha carne. Aí, depois, quando apareceu que eu fui lá e eu fui fazer o jejum, eu sabia exatamente como que tinha que fazer. Aí eu fiz o jejum que agrada o Senhor. No entanto, que quando eu estou de jejum, parece que é uma coisa, né? Quando a gente está jejuando, parece que é uma coisa. Os filhos começam a se catar no meio da casa. O marido parece que vem com as coisas do serviço. Os irmãos começam a se levantar contra você. O trabalho começa a se levantar. Tudo acontece para fazer o quê? Para que você peque. Para que você caia no jejum. Principalmente quando você está num jejum muito extenso. Quando é um jejum que Deus manda você jejuar 40 dias, 50 dias, 70 dias, que é jejum de transição. Parece que as coisas, tipo, cara, o que está acontecendo? Já aconteceu de eu pegar e entregar o jejum. E aí, Michele, quando isso acontece, eu entrego o jejum. Porque não vai adiantar. Eu falo, Senhor, eu estou te entregando o meu jejum e eu começo ele do zero. Mesmo se você tiver com 30 dias, se for um jejum de 40, mesmo se tiver com 30 dias e for um jejum de 40, eu estou dizendo eu. Eu vou lá e falo, Senhor, eu entrego o meu jejum hoje. Porque não faz sentido continuar com esse jejum. Não está agradando. Eu sei que daqui para diante não vai subir como um aroma suave as tuas narinas. Eu vou estar deixando de me alimentar. Então, povo de Deus, por que o jejum? Para que serve o jejum? Qual é a principal arma do jejum? Matar a sua carne. É isso que as pessoas não entendem. É matar a sua carne. É trazer santificação. É trazer domínio próprio. É por isso que você vai passar por tanto perreio durante o seu jejum. É por isso que vai vir tanto ataque sobre você durante o seu jejum. Para você desenvolver domínio próprio. Porque não tem como você desenvolver domínio próprio se está tudo bem. Se ninguém vir te afrontar, se ninguém vir te acusar, se ninguém vir querer fazer o rebuliço dentro da tua casa, como que você vai desenvolver domínio próprio se você não tiver uma situação de confronto? A gente só desenvolve domínio próprio quando a gente tem uma situação do qual você precisa pegar e falar assim, cara, Senhor, sê comigo nessa hora. Deus me ajuda. Ai, meu Deus, esteja comigo. Se você passar, escuta o que eu estou dizendo, povo de Deus. Se você conseguir passar o seu jejum sem você terminar ele por conta de dificuldade, por conta de ataque, você desenvolveu domínio próprio. Não vai ter nenhuma situação na sua vida que faça você perder isso. Porque você venceu dentro de um ambiente de batalha espiritual. Porque jejum é batalha espiritual. Então, quer aprender a jejuar? Leia Isaías 58. Quer aprender a ter resposta de jejum? Jejua o jejum que agrada o Senhor. Muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, mas eu não tenho resposta no jejum. Alguma coisa ali está acontecendo. Peça para o Espírito Santo te revelar. Às vezes foi algo que você fez, às vezes foi um principado que prendeu a sua resposta, às vezes foi uma potestade que prendeu a sua resposta. Mas alguma coisa aconteceu. A gente tem o período? Tem. Para quem leu Daniel, sabe, amém? Que ele jejuou 21 dias, mas a resposta veio no 24º dia. Então, existe um período no mundo espiritual para ter resposta. Às vezes, você vai fazer um propósito com Deus, que com 2 dias de propósito, ele vai te trazer a resposta. Às vezes, você vai fazer um propósito com Deus de 40 dias e ele só vai trazer a resposta para você no 45º. Ou no 50º dia. Mas a resposta vem. E se não vem? É porque às vezes não subiu como aroma suave às narinas de Deus. Alguma coisa se perdeu em meio ao processo. Então entenda, povo de Deus. O jejum primeiramente é para você mortificar a sua carne, para você ter domínio próprio e para você fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. É um sacrifício que agrada ao Senhor, porque até os que servem as trevas, eles oferecem sacrifícios aos espíritos malignos. Só que não agrada. Amém? Versículo 20. Esconderei deles o rosto e observarei o fim que terão, porquanto são geração perversa, filhos infiéis.
Aos mais dolorosos dos zelos me provocaram por meio de deuses inexistentes. Com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei com que sofram de ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é. Com uma multidão de pessoas insensatas, eu os provocarei a ira. Porquanto um grande fogo foi aceso pela minha ira, labaredas que queimarão até as profundezas do Sheol, abismo dos mortos. Amontoarei desgraça sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão pela fome, devorados pela peste e febre violenta. E contra eles ainda enviarei dentes de feras e veneno de víboras que se arrastam pelo pó da terra. Pelas suas espadas, pelas ruas e espadas deixará sem filhos. Em suas casas reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças, homens já grisalhos. Eu declarei que os espalharia pela terra e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Contudo, tive cuidado em relação à jactância dos teus inimigos, que zombando e metindo o poderiam alegar ao mundo. A nossa mão poderosa venceu Israel diante da inércia de Deus. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 fazerem fugir 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado? Porquanto a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos afirmam essa verdade. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas contaminadas de veneno e os seus cachos de amargura. O vinho deles arde como a peçonha mortal das serpentes, como o veneno dos répteis mais terríveis. Acaso não guardei isto em significado? Em sigilo, perdão? Não o selei em meio aos meus tesouros mais secretos? A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés desta gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se. Celere o seu próprio destino e se apressa sobre eles. Povo de Deus, deixa eu parar aqui. Versículo 36, amém? Capítulo 32 de Deuteronômio 32, versículo 36. Isso daqui é o próprio Deus de Israel dizendo a Moisés, para que Moisés diga ao povo. Amém? Ele está falando que tudo isso que eu li aqui iria acontecer sobre aquele povo que estava se desviando da presença dele. Só que aqui o Senhor diz, versículo 35. A mim pertence a vingança e todo tipo de pagamento. No tempo certo, os pés desta gente começarão a escorregar. O dia da sua desgraça aproxima-se. Celere e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu e você não precisamos colocar a mão em nada. Eu e você não precisamos fazer nada. Ele é a nossa rocha. Ele é quem nos sustenta. É Ele que direciona todas as coisas. É Ele que traz a vitória. Você não precisa fazer nada. O próprio Deus de Israel se encarrega de trazer vingança sobre você. Então, se você está sendo apontado, se você está sendo acusado, se você está aí debaixo de acusações em que você sabe que é mentira, que é o inimigo se levantando contra a sua vida, Deus traz a vingança. É Ele que está com você. Apenas seja forte e corajoso. Apenas seja forte e corajoso. Vai. Se comporte como Josué. Amém? Mesmo no meio da tribulação. Mesmo no meio da tribulação. Se comporte como Josué. É Ele quem faz. Só existe uma rocha. E eu quero dizer algo aqui. Povo de Deus, sabe por que a gente padece muitas vezes? Sabe por que às vezes a gente não toma posse da nossa vitória? Porque a gente não confia no Deus vivo de Israel. A gente subestima demais o poder de Deus. Se esquecendo que até mesmo os espíritos malignos se submetem ao poder dele e reconhecem a autoridade que ele tem. O problema é que muitas vezes a gente não reconhece.
A gente não conhece o pai que tem. E quando nós não conhecemos o pai que nós temos, a gente padece no meio da batalha. A gente acha que Deus se esqueceu. A gente fica dando murro em ponta de faca. A gente não consegue descansar. E por que você não consegue descansar no momento de dificuldade? Por que você fica desesperado pedindo para Deus, para Ele fazer algo? Senhor, vem na minha causa, vem na minha causa. Porque você ainda não entendeu que você é filho. Porque você ainda não entendeu que o teu pai, Ele te fez. Você é criação dele. É que tem todo o poder e domínio sobre todas as coisas. Sendo que até o inimigo reconhece a autoridade de Deus. Por que é tão difícil da gente entender a autoridade de Deus? O poder que ele tem todo o poder. Ele sustenta o mundo na palma das mãos. Ele que delimitou o limite das águas, ele que delimitou o limite dos céus, é ele que faz com que as estrelas não caiam do céu, é ele que colocou todos os planetas no universo, é ele. Você acha mesmo que ele não tem poder para mudar a tua situação? Você acha mesmo que ele não é poderoso para fazer com que o seu casamento seja restaurado? Você acha mesmo que ele não é poderoso o suficiente para abrir uma porta de emprego? Você acha mesmo que ele não é poderoso para trazer provisão para dentro da tua casa? Você acha mesmo que ele não é poderoso para transformar o teu filho que está preso no meio das drogas? O problema é que a gente não conhece Deus. Nós não conhecemos. Amém? Deus abençoe. Amém? E o Senhor te convida, e não é de hoje. Venha e se assente na minha mesa. Desfruta da minha presença. Deixa eu me revelar para você. Deixa eu mostrar que eu sou Deus. Deixa eu mostrar o poder que existe sobre a minha, que flui direto de mim, que está disponível. Gente, está disponível. O problema é que a gente não quer acessar. O problema é Satanás coloca um monte de coisa para que a gente não tenha tempo para acessar ele. É isso que acontece. Só que Deus, ele está disponível. O poder dele é imensurável. Imensurável. O problema é que a gente não quer desfrutar desse poder. Porque muitas vezes, para a gente poder viver esse poder, a gente tem que matar o nosso ego, a gente tem que matar o nosso orgulho, a gente tem que matar as nossas próprias vontades. E uma pessoa que está presa às próprias vontades carnais, ela não está disponível para Deus. E para Deus vir e fazer, você tem que estar disponível para Ele, porque Ele não entra com os dois pés, pá, cheguei. Não, você tem que convidar Ele. Pai, se revela a mim. Pai, me mostra. Em nome de Jesus, traz a revelação, Pai. Eu quero mais. Eu quero desfrutar do teu poder. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre a minha vida, sobre a minha casa. Mas para isso você tem que se rasgar na presença de Deus. Se rasga na presença do Senhor. O poder dele é imensurável. Ele pode fazer tudo. Tudo. Tudo que você imaginar, ele pode fazer. Tudo. Ele é o mesmo Deus. Ele ainda ressuscita mortos. Ele ainda traz visão aos cegos. Ele ainda faz paralítico andar. Ele ainda faz surdo ouvir. Ele ainda faz membro crescer. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Gente, o que a irmã testemunhou ontem, do pó de prata que estava até no carro, gente, eu fiquei impactada. É só para mostrar que ele é Deus. Aquilo ali é fichinha para ele. Só que ele quer que eu e você se posicione como filhos que carregam autoridade em alto nível, que sabe que ele tem poder para fazer sinais maiores, para fazer com que a igreja se torne igreja de novo. Para que você ande no meio da rua e as pessoas vejam e falem assim, cara, o que você tem, Sara? Cara, o que o Lu tem? O que o William carrega? O que a Michelle tem? Cara, eu preciso disso que você tem. O que você carrega? Por que você é diferente? Das pessoas chegarem por você e pegar e falar assim, olha, eu não sei, mas Deus pediu para mim aqui falar com você. É isso. É você estar dentro do mercado, igual já aconteceu comigo. E é porque, não, é porque é pela glória de Deus. Da pessoa, eu estar no mercado, a pessoa pegar, sair do mercado, eu estar no ponto de ônibus, e ela chegar em mim e pegar e falar assim,
Eu sabia que você tinha algo para falar comigo. Porque eu vi você no mercado e eu vi que tinha algo diferente. Eu comecei a seguir você no mercado, mas você saiu. E, de repente, Deus me tomou no ponto de ônibus. Mas para isso você tem que ser o quê? Forte e corajoso e não ter medo. E Deus me tomou no ponto de ônibus para falar com a mulher. Povo de Deus, é porque sou eu? Não. É porque é Deus através da minha vida, porque eu não tenho capacidade de nada. Só que para isso a gente tem que ser o quê? Forte e corajoso e não ter medo. E deixa eu te falar algo. Se você quer viver na profundidade, como os outros homens de Deus, se você achava lá Billy Graham, o cara de Deus, se você acha Heidi Baker, cara, que mulher sensacional, cara, eu quero ser um dia, eu admiro o Carlos Anacondia, porque ele ministrava dentro do estádio e as pessoas manifestavam os demônios lá fora, nem precisava chegar perto do tamanho da unção. Sabe o que essas pessoas tinham? Elas tinham deixado de lado o ego e o orgulho. Elas não se preocupam mais com a reputação. Se você é o tipo de pessoa que você se preocupa com a sua reputação, você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Porque Deus vai pedir para você fazer coisas loucas. Deus vai pedir para você, e você vai sentir que é Deus, orar por um paralítico dentro de um hospital e ele levantar da cadeira de roda. Deus vai pedir para você orar por uma pessoa que tem câncer e ele vai vomitar o câncer. Quem já teve essa experiência de ver uma pessoa vomitando câncer? É real. É real. Eu já testemunhei isso, não fui eu que orei, mas eu já testemunhei uma criança que foi curada de um câncer. Gente, acontece. Só que para isso, você não pode ter ego, você não pode ter soberba, você não pode ter orgulho. Porque Deus vai pedir para você fazer coisas loucas no meio do mundo. Deus vai pedir para você dar um abraço no morador de rua. Você tem coragem de dar um abraço no morador de rua? Eu tenho. Você tem, né, filho? Você tem coragem de dar um abraço no morador de rua? Ao ponto da sua roupa ficar cheirando mal? Se você se preocupar com a sua reputação, com o que os outros vão achar de você, desculpa, não tem como. Peraí. Misericórdia. Agora foi. Glória a Deus. E aí? Porque isso daí representa que você está ligado ao Senhor. Povo de Deus, já aconteceu. Eu e a minha família saí para fazer evangelismo. Ainda nem tínhamos o meu filho. Nós morávamos lá em Santo André ainda. E fui eu e as minhas 2 filhas e um pastor amigo nosso. A gente foi fazer evangelismo de rua e a gente levou chocolate quente e pão para os moradores de rua. E a gente estava ali entregando e tinha um senhor. E aquele senhor, ele era um senhor que ele conhecia a palavra. Só que ele tinha passado muita coisa na vida e ele se tornou morador de rua. E aí, quando ele viu a minha filha, ele pegou e falou assim, nossa, como você lembra a minha neta? E ali eu vi que o olho dele marejou. E a minha filha começou a conversar com ele. E aí ele pegou e falou assim, eu posso te dar um abraço? Porque eu tô com saudade de abraçar os meus netos. E a minha filha falou, pode. Ele estava fedendo a urina. Ele estava sujo. Cabelo por fazer. Unha sem cortar. Ali ele não estava precisando de mais nada. Ele só estava precisando de um abraço. E aí? E se ela tivesse se preocupado com a reputação dela? E se eu tivesse pegado e falado assim, não, jamais você vai tocar na minha menina? E aí? Deus age no pequeno para depois te levar para o grande. Deus, ele quer derramar poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus conta comigo e com você. Mas para isso ele quer te tratar. Mas para isso ele quer que você seja forte e corajoso. Ele não pediu nada. Ele só falou, eu quero um abraço. Porque faz muitos anos que eu não vejo os meus netos. Eu tenho certeza que depois daquele abraço, algo mudou na vida daquele homem. Depois a gente não viu mais ele naquele lugar. E a palavra do Senhor diz o quê? Jesus disse, mestre, quando nós fizemos algo para você? Quando que nós viemos agradar o teu coração? O que Jesus disse?
quando você deu alimento àquele que estava necessitado. Quando você cuidou e foi visitar dos presos no cativeiro, na prisão. É isso que o Senhor quer. Deus não quer nada a mais do que isso. Ele está disposto a derrubar o poder dele, a derramar o poder dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas para isso você vai ter que ser forte e corajoso, deixar o seu ego, o seu orgulho e a sua soberba de lado. Ele vai te mandar fazer coisas que, cara, não vai fazer sentido nenhum. Você já vai estar vivendo o sobrenatural de forma natural. Amém? Versículo 36. E Yahvé julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando observar que o poder dele se esborou e os homens livres e escravos se desfizeram em pó. Então bradará o Senhor: agora, onde estão os deuses, a rocha de quem depositaram a sua confiança e buscaram refúgio? Os deuses que se alimentavam da gordura dos sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Que se ponham de pé neste momento e vos proporcionem algum socorro, que eles vos consigam um abrigo, alguma proteção. Versículo 39. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrá-los da minha mão. Levanto a minha mão para os céus e proclamo: juro pelo meu próprio nome, que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para exercer juízo, eu me vingarei de todos os meus inimigos e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei nas minhas setas de sangue, o mesmo tempo em que minha espada ceifar e devorar carne humana. O sangue dos mortos e dos seus prisioneiros, as cabeças dos líderes e adversários. Exultai, cantai de alegria, ó nações. Com o povo dele e todos os anjos, a ordem, porquanto o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará a vingança dos seus inimigos e fará expiação pela terra do seu povo. Então Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou com grande voz as palavras dessa composição poética aos ouvidos do povo. Versículo 45. A Torá, a lei, fonte de vida. Quando Moisés terminou de proclamar todas essas palavras diante da congregação de Israel, ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje eu vos transmiti solenemente, para que ordeneis os vossos filhos, a fim de que obedeçam fielmente toda a palavra desta Torá, a lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os vossos dias, sobre o solo do quais ides tomardes posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Versículo 48. Anúncio da morte de Moisés. Naquele mesmo dia, Yahvé falou a Moisés: sobe a montanha de Abarim, até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali na montanha que tiveres subido, morrerás, e irás reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no monte Or e foi reunido ao seu povo. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel. Por este motivo contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Povo de Deus, o Senhor nos assegura que existem bênçãos sobre a nossa vida. O Senhor nos assegura que nós temos um destino, amém? Uma terra prometida para a gente tomar posse. Mas a palavra também nos mostra que se a gente não for fiel até o fim, que se a gente não andar no caminho da santidade, que se a gente não agradar o Senhor, nós não vamos tomar posse. Muitas vezes a gente foi ensinado, né? E eu já disse isso aqui, que não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Não é assim que funciona. Moisés aqui, ele se perdeu. Deus falou para ele falar com a rocha, ele foi lá e feriu a rocha. Arão, que estava com ele ali, enquanto ele estava no Sinai, não teve autoridade ali sobre o povo e permitiu
E ele também se esqueceu do que Deus tinha feito, e ele mesmo foi lá e acendeu o fogo e pediu para o povo trazer as joias e levantou um bezerro de ouro. Aí eu te falo, como que quer entrar na Terra Prometida se às vezes a gente levanta bezerros de ouro na nossa vida? Às vezes o bezerro de ouro é o teu emprego, às vezes o bezerro de ouro é a tua casa. Eu não sei qual que é o teu bezerro de ouro, mas eu quero falar para você. Faça uma autorreflexão. Entrega o teu Isaac que você precisa entregar. Desfaz os bezerros de ouro que estão no altar, que é o único altar que tem que estar lá, é só Deus. No teu altar só tem que estar uma pessoa, só um, o Espírito Santo de Deus, é só ele. Se existe bezerro de ouro, você está fazendo adoração a outro tipo de Deus. Eu não sei qual é o teu bezerro de ouro, mas eu quero falar que se você ficar cultuando a outro Deus, que eu não sei o que é, e entenda que aqui eu não estou falando de imagens de escultura, é qualquer coisa que toma o lugar de Deus, se torna um bezerro de ouro, você não vai chegar na Terra Prometida. O problema é que a gente não quer se desapegar das coisas deste mundo. O problema é que a gente quer ficar preso às nossas próprias convicções. E aí eu falo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus está dizendo aqui, seja forte e corajoso para abrir mão de tudo aquilo que precisa. Tem gente que está desesperado para ter relacionamento. Tem gente que está desesperado para ter trabalho, um trabalho que ganhe melhor, mas não consegue ter o mesmo desespero para sentir a presença de Deus. Tem gente falando, eu não consigo mais ficar sozinho, eu não consigo mais ficar sozinho, eu não consigo mais ficar nesse emprego, eu preciso de outro emprego. Mas a pessoa não consegue chegar na presença de Deus e falar, Senhor, eu não consigo mais viver sem ti. Senhor, eu não consigo mais ficar sem a tua presença. Senhor, eu não consigo mais ficar nesse nível de superficialidade. Eu quero ir a águas profundas. Gente, não existe mistério. Quanto mais você for ousado na presença de Deus, quanto mais você for ousada na presença de Deus, quanto mais fome e sede você tiver na presença de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Não tem mistério. Não tem mistério. O problema é que a gente não consegue se desapegar das coisas deste mundo. É só esse o problema. As coisas que trazem vontade para a alma, que mata a nossa alma, que mata a vontade da carne. Mas, Michele, é errado? Claro que não. Muito pelo contrário. Se fosse assim, Deus não teria permitido, não tinha instituído que é para homem e mulher criar família. Não tinha falado que nós comeríamos do melhor dessa terra através do suor do nosso rosto. Claro que não. Só que a ordem está invertida. Não adianta eu ficar desesperado por algo que é carnal, se eu não tratar o meu espírito. Não adianta. Por que você está pedindo para Deus para te dar um emprego para que você ganhe maior, se você ganhe melhor, se às vezes você gasta mais do que você ganha? Deus pode te dar um salário de 20 mil, mas você vai lá e você gasta 30, 40. O que adianta? O que adianta você pedir para Deus mudar a sua vida sentimental se você é ainda o tipo de pessoa que você arde em ciúme, que você é o tipo de pessoa que você não tem maturidade emocional para lidar com outra pessoa? O que adianta? Deus não vai entregar bênção para você perder. E não é porque Ele te ama, é muito pelo contrário, é porque Ele te ama. Então Ele quer que você esteja preparado para quando a bênção chegar, você não perder. Porque a gente já perdeu muita coisa nessa vida. E Deus não quer que a gente perca nada. Ele quer que a gente tenha e que a gente guarde, que a gente cuide. Então não adianta nada eu ficar desesperado para Deus mudar o meu emprego. Senhor, eu preciso de um emprego melhor para ganhar mais. Tá, filho, eu vou te dar um emprego melhor para você ganhar mais. Mas aí, filho, você pega e você tem 50 cartões de crédito. Nesses 50 cartões de crédito, cada cartão de crédito tem 10 mil reais de limite. Você estoura todos. Isso daí não tem nada a ver com inveja. Isso daí é falta de planejamento dentro da tua casa. Então não é culpa de Deus. Você acha que Deus vai permitir que você entre num lugar para você ganhar mais, para os seus limites de crédito aumentar mais e você se afundar mais na dívida? Não vai. Não vai.
E aí, às vezes, a gente fica com raiva de Deus. Deus não escuta a minha oração, ele está escutando. Você que não está discernindo e não entendeu o que é que ele está fazendo. Ai, mas eu preciso, porque todo meu relacionamento que eu entro dá errado. Às vezes o problema não está no outro, o problema está em você. Você é ciumento demais, você é possessivo demais, você tem ferida na alma demais. Deus nunca vai unir duas pessoas feridas. Ele vai unir pessoas saradas. Porque se ele unir duas pessoas feridas, ele sabe que esse relacionamento não vai dar certo. E o principal, o relacionamento não é para a gente ser feliz. Enquanto você não encontrar felicidade em você, você não vai conseguir ser feliz com ninguém, porque você está buscando a felicidade no outro. E a felicidade não pode estar em outro, a felicidade tem que habitar dentro de você. E qual é a felicidade? Cristo. Porque às vezes a gente busca no outro algo que só Cristo pode dar. A atenção que às vezes você precisa do outro, ele não vai estar disponível para te dar, mas Deus vai. O carinho que você precisa e o amor que você precisa do outro, o outro não pode te dar. É só Jesus. E eu tive que quebrar minha cara, muito bem quebrada, ser feita de tapete de capeta, para me entender que a felicidade que eu buscava, que o que estava faltando em mim, eu só podia encontrar em Cristo. Depois que eu entendi isso, aí Deus permitiu eu encontrar meu marido. Aí ele falou, agora sim. Agora eu sei que ela tá bem. Porque o que eu tô querendo dizer? A gente não sabe o dia da partida do nosso cônjuge. Existem pessoas que deixam de viver depois que o cônjuge separa, depois que o namorado larga, depois que o noivo larga. Porque depositou naquela pessoa toda a sua esperança de vida, toda a sua felicidade estava nela. E não pode ser assim. Porque eu não sei que o dia que Deus vai pegar e vai recolher o meu marido, ou vice-versa. Eu vou ter que me manter firme. Eu vou ter que me manter fiel diante dele. Recordar os momentos que eu tive com ele. Ou vice-versa dos meus filhos. Eu não posso transferir a minha felicidade para os meus filhos. Tudo que a gente precisa está em Deus. E ele traz todas as outras coisas. Então seja forte e corajoso. Para quê? Para permitir que Deus te trate, para permitir que Deus faça da forma como que tem que ser. Mas, meu Deus, está demorando. Não está demorando. Se não aconteceu ainda é porque não está no tempo certo. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Ele é quem faz todas as coisas, ele é a rocha. Ele se vinga do que precisa ser vingado. Ele abre porta onde não tem porta. É ele que faz tudo, é só ele. Só existe uma coisa que a gente tem que buscar, povo de Deus, é a presença dele. Busca a presença de Deus enquanto há tempo. Busca a presença do Senhor enquanto ainda pode achar. Porque nós estamos passando por um momento em que daqui a pouco nós não vamos ter mais como achar a presença dele. Ele está às portas. Ele quer ter relacionamento. Ele quer ter profundidade comigo e com você. Mas para isso, a gente tem que tirar os deuses que estão ocupando a nossa mente. Deus tem que tirar os bezerros de ouro. A gente tem que dar os nossos Isaques. Nós temos que dar os nossos Isaques. Amém? Glória a Deus. Impactada com o que Deus fez ontem. Amém. Gente, é apenas o início. Aquilo que Deus, ministrou aqui ontem, é só assim. Não tem como nem dimensionar, não tem como falar. Amém? A irmã viveu algo sobrenatural dentro da casa dela. E ela, testificou ali, eu pedi para ela, eu posso compartilhar para que as pessoas vejam? Gente, é pouco, é muito pouco. É muito pouco. Aquele nível de glória é muito pouco, perto do que ele tem para fazer. Deus, ele quer se manifestar com poder. Ele quer vir com alto nível de glória. Mas para isso, a gente tem que ter um alto nível de recipiente dentro de nós. Essa é a chave. Quanto mais você se esvaziar, quanto mais você
se esvaziar de tudo isso que é do mundo, de todas as suas vontades carnais, de todo o seu ego, de todo o seu medo, de todo o seu orgulho, de toda a soberba, de toda a altivez de espírito, mais da glória de Deus vai vir. Mais vai vir, mais vai derramar. Por quê? Ele precisa de um recipiente grande. E como estão os teus odres? Há um tempo atrás, Deus me deu uma palavra. Ele me deu, aumente os seus lagares. E aí eu fiquei meditando naquilo. Eu falei, Senhor, por que aumentar os lagares? Por que aumentar os lagares? Por que aumentar os lagares? E aí o Senhor começou a falar. Porque largar é onde você pisa a uva, é o lagar. E aí você pisa a uva e sai um vinho, o vinho novo. O vinho representa a vida. E aí eu entendi que Deus iria começar a fazer algo novo no ministério. E na minha vida e na minha casa. E aí eu falei, amém, Senhor. E ali o Senhor começou a me pedir uma série de coisas. Uma série de coisas Deus começou a me pedir. Para uns parece loucura. Mas para mim faz sentido. E aí eu vou compartilhar uma das coisas que o Senhor pediu para mim. O Senhor pediu para mim que eu só orasse de joelho. Os 3 períodos de oração que eu faço de manhã, de tarde e de noite, eu tenho que me ajoelhar. Para muitos, parece religiosidade. Você não precisa orar. Não faz sentido. Você pode orar deitado, você pode orar em pé, você pode orar sentado, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Mas para mim, faz sentido. Por que faz sentido? Porque por muito tempo da minha vida, eu bati cabeça em congá. Por muito tempo na minha vida, eu fiquei ajoelhada para espíritos malignos. Eu estava dobrada de joelho para entidades demoníacas. E ali eu entendi. É para Deus? Não, é para mim mesmo. Para mostrar que hoje eu estou rendida ao único que é digno. E Deus falou, você vai orar de joelho. Não porque não tem nada a ver com ele, mas tem a ver comigo. Então, às vezes, Deus vai começar a pedir coisas que para você parece loucura. E, gente, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você ficar 10 minutos já dói. Agora, você deixa o Espírito Santo de Deus conduzir a tua oração e você, às vezes, ficar 40 minutos, 1 hora de joelho. Os meus joelhos, às vezes, eles doem. Eu não estou indo nem fazer a atividade, às vezes eu não vou nem para academia por conta da hérnia que eu tenho, eu sou obrigada a fazer exercício físico por conta da minha hérnia. Eu falo, eu não estou aguentando, porque dói. Mas por que Deus pediu isso para mim? Para mim nunca me esquecer de onde Deus me tirou. Porque se um dia eu bati cabeça para espírito maligno, eu ficava de joelho para a entidade demoníaca vir, para Exu vir tomar no meu corpo, para Pombagira vir tomar o meu corpo. O mínimo que eu posso fazer é me colocar de joelhos a hora que ele quiser para ele. Porque eu sei de onde ele me tirou. Porque eu sei de onde ele me tirou. Para muitas pessoas isso não faz sentido. E aí eu comecei a entender o porquê que o Senhor começou a falar, aumenta os lagares, aumenta os lagares. Então, povo de Deus, às vezes Deus vai começar a pedir para você coisas que para você vai falar, cara, eu sei o que eu tenho pedido para Deus. E pasmem, povo de Deus, hoje em dia, o que eu peço é para que o Senhor me use com mais poder e autoridade para que mais e mais homens e mulheres de Deus sejam libertos e curados. Só que para isso eu tenho que pagar um preço. Para isso eu sofro consequências. Tenho as retaliações. Né? O inimigo se levanta, mas eu vejo que Deus está fazendo. Mas para isso eu tive que tirar minha reputação. Eu tive que me despreocupar do que os outros iriam achar de mim. Só Deus sabe como para mim estar fazendo uma live hoje. Eu não falava com ninguém. Eu entrava muda e saía calada da igreja. E ver como Deus tem feito, liberto tantas pessoas, pessoas que estavam a ponto de fazer isso daqui da própria vida. Gente, a única coisa que eu tenho para falar para vocês agora é: se permitam ser acessados por Deus. Ele está disponível. Ele quer ir na profundidade com vocês. Ele quer liberar o dobro, o triplo daquilo que ele fez ontem.
Aquilo não foi nem um chamarizinho, do que ele tem para fazer. Eu sei que daqui sairão homens e mulheres que vão orar e vai, amém? Fazer com que o câncer seja exterminado, fazer com que paralítico ande, fazer com que cego enxergue, com que surdo escute. Eu sei que vocês vão estar andando na rua, amém? E os espíritos malignos vão bater em retirada dos moradores de rua. Eu sei, mas para isso vocês têm que querer, porque Deus já quer. E é isso que às vezes a gente não entende. Deus já quer. Agora, e você quer? Só que para quem tem sede e fome disso, você tem que abrir mão do seu eu. Ser forte e corajoso como Josué. Não temer. Não tema. É Ele que faz. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai amado, Pai querido, por mais uma live. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Que a tua graça e a misericórdia, papai, esteve conosco mais uma manhã. Obrigada porque eu sei que o Senhor trouxe resposta aos teus filhos. Eu sei, Pai, que em nome de Jesus esse espírito do medo cai por terra hoje, Senhor. Os teus filhos, Senhor, se comportarão, Pai, fortes e corajosos diante da tua vontade, diante do teu querer, Pai. Ó, Senhor, levanta os teus filhos, os remanescentes da última hora, para que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, desfrutar do teu poder, desfrutar da tua glória. Tira todo o ego, todo o orgulho, toda a soberba, toda a altivez de espírito, todo o sofisma seja arrancado agora das vidas, Pai. Eu declaro que todo sofisma, Senhor, em nome de Jesus é apagado dessa mente hoje, é apagado desta alma, desta memória, em nome de Jesus. Que os teus filhos, ó Pai, venham se sentir, Senhor, encorajados, que o Senhor venha, Senhor, aumentar a estrutura espiritual deles. Aumenta, Senhor, em nome de Jesus, a estrutura espiritual dos teus filhos, Pai. Traz, Senhor, em nome de Jesus, o alimento. Traz, Senhor, em nome de Jesus, o alicerce necessário, que é a rocha, que é Cristo. Que, Pai, em nome de Jesus, os nossos pés estejam, Senhor, sendo edificados na rocha, que é Yeshua. Em nome de Jesus, que nós venhamos contemplar, Pai, a tua face, que nós venhamos, Senhor, nos prostrar diante de ti. Que nós venhamos, Senhor, nos permitir ser acessados pelo Eterno, Pai, para que o maligno não tenha mais acesso sobre as nossas vidas, sobre as nossas causas, em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro e declaro, Pai, a bênção do Eterno sendo derramada sobre eles, que eles sintam o teu toque agora, Yeshua. Toca os teus filhos, Senhor, que eles sejam batizados agora com o dom do amor, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, receber o refrigério na alma, que os anjos do Senhor, ministros agora, papai, ministrem eles com fogo do Espírito, que eles sintam, Senhor, em nome de Jesus, o corpo deles agora queimando com a tua presença, consumindo tudo o que precisa ser consumido. Eu ministro fogo do Espírito, mais Espírito Santo, batiza os seus filhos com fogo, que venha um redemoinho de glória, um redemoinho da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Leva-os, ó Pai, a mergulhar no rio, papai, de Ezequiel, em nome de Jesus, mas que as águas não fiquem, Senhor, pelos joelhos, que as águas não fiquem, Senhor, pelos lombos, mas que as águas venham, Senhor, submergir os teus filhos, que eles se sintam inundados e que eles possam contemplar, Senhor, agora as águas do rio do trono do Eterno, invadindo a casa deles, Pai. Traz no físico, Senhor, mostra que o Senhor é Deus, que eles sintam, Senhor, as palmas das mãos molhadas, que eles sintam, Senhor, em nome de Jesus, os pés, as roupas, que caia água, Senhor, sobre eles, na face deles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, leva eles ao nível mais profundo de santificação, leva eles ao nível mais profundo da manifestação da tua glória, Jesus. É o que eu oro e declaro nesta manhã de sexta-feira. Declaro, Pai, que todos nós vamos ter um final de semana, Pai, abençoado, uma semana, Pai, um final de semana cheio da tua presença. Usa-os com poder e autoridade e unção, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ser capacitados, tocados por ti, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém?